Iracema, livro escrito por José de Alencar em 1865. Vamos entender um pouquinho sobre ele? Primeiro de tudo, vamos entender o contexto histórico onde a obra se passa. Ela vai acontecer no século XVII, aqui no Brasil, especificamente onde atualmente é a região do Ceará. No século XVII, nós temos um importante evento histórico, que é a colonização dos portugueses aqui em território brasileiro. Agora, vamos para os personagens principais dessa história. Nós temos a Iracema, que é a Virgem dos Lábios de Mel e que carrega o segredo de Jurema, que é um licor com o poder de dar visões místicas, entre aspas. Nós temos o Martim, que vai ser o par romântico da Iracema. Ele é um português, lembra disso, tá? E um ponto muito interessante é que a Iracema é da tribo dos Tabajaras. Já o Martim é da tribo dos Pitiguaras. E vai ter um contraste entre essas tribos, dando um spoiler já pra vocês. Elas não são muito amigas não, mas às vezes elas se unem para combater os franceses que também tentam colonizar o Brasil. Que rolê, né? Nós temos o Poti, que é o irmão do Martim, e o Calbi, que é irmão da Iracema. Nós precisamos conhecer também o Irapuã. O Irapuã, ele é o chefe da tribo, só que ele também é apaixonado pela Iracema. Mas, já vou avisando aqui, não vai dar muito certo não. Bom, vamos para nossa história agora? O livro começa com o Martim chegando no Brasil e se perdendo pela mata. E aí, quem ele encontra? A Iracema. E aí, a Iracema, ela ficou meio assim, oh my god. E aí ela dá uma flechada nele, que é amor tóxico, né, entre nós. Só que, quando a Iracema percebe que ela atingiu um inocente, para fazer um tratado de paz, ela resolve levar o nosso português até a sua aldeia. E lá, ele é super bem hospedado, o pessoal gostou muito dele, inclusive o pai dela. E quando o Martim ele chega até a aldeia, alguém não gosta muito da presença dele. Adivinha quem? O Irapuã. Por quê? Porque ele é apaixonado na Iracema. Aí já viu, né? Já ficou um clima meio pesado ali. Mas em geral, todo mundo gostava muito do Martim. Nesse período da hospedagem, a Iracema e o Martim, eles vão se aproximar muito e vão desenvolver ali o romance deles mesmo. Nesse meio tempo que eles estão se aproximando, ela dá pra ele aquele licor, lembra que a gente falou no começo do vídeo? Até ele. E ele começa a ter visões. E essas visões são visões com a Iracema, de um teor mais caloroso, entre aspas. Enquanto o Martim estava tendo aquelas visões muito loucas dele, adivinha quem chegou? O Irapuã. O Irapuã não gostou nada, ele ficou bravão, muito bravo, e tentou começar uma briga lá. Meu, é mole, o cara só quer briga. Mas aí, deu o tempo do Martim e ele vai falar, ó, tô indo embora, é isso, tchau, tchau. Só que a Iracema tava apaixonada por ele. Ela falou assim, meu, você não vai tão fácil assim não. Você vai esperar até o amanhecer do dia seguinte, que o meu irmão, o Calbi, vai te acompanhar. Dito e feito, o bichinho esperou e começou a ir. Mas a Iracema não foi boba nem nada e foi junto. Ela fez o menino esperar até o outro dia pra aí sim ir embora e ainda vai embora com ele. Mas quando a Iracema ela decide fugir, ela abre mão do segredo de Jurema e sai voada. Enquanto ela dá essa fugida, a tribo dela começou a ir atrás dela e do Martim. E adivinha quem tava no meio? O Irapuã de novo. Aí foi todo mundo pra cima do Martim, porque eles queriam quem? A Iracema. Só que a Iracema, ela foi lá e pá, o Irapuã. E daí, fia, aí é a história. Depois dessa briga, eles vão para um novo lar, uma nova região. Em um lugar que eles possam ser felizes e muito amorosos e tudo mais. Bom, e quando eles chegam nessa praia, a Iracema, ela revela estar grávida do português. Olha que bonitinho. Mas o português, ele já não estava sentindo aquele amor pela Iracema. E um fato que eu não contei pra vocês é que ele já tinha mulher. A Iracema tava com um homem casado. Depois que eles chegaram nessa praia toda linda e muito mais, a Iracema, ela revela estar grávida do português. Só que tem um negócio que eu não contei pra vocês. O Martim tinha mulher e ela é descrita no livro como a Virgem dos Olhos Azuis. Enquanto a Iracema tava lá curtindo o bem bom dela, os Tabajaras e os Pitiguaras estavam se reunindo para lutar contra os franceses que estavam tentando vir colonizar o nosso Brasil. Nisso, o Poti e o Martim, eles vão lá para a guerra também. Só que eles deixam a Iracema lá sozinha, grávida. E aí ela desenvolveu uma tristeza, mas uma tristeza muito, muito, muito grande. Coitada da bichinha. E aí, eles ficaram lá por muito tempo. E nesse tempo, a Iracema, ela deu luz ao filho dela e nomeou de Moacir.
Moacir seria o fruto do sofrimento dela, por isso é o nome. Depois de muito tempo da Iracema ficar toda desnutrida, o filho deles nascerem, o Martim ele volta com a grande vitória. E aí, a Iracema ela estava deitada numa rede, toda xoxinha capenga, porque ela estava toda desnutrida. E quem ficou com eles, inclusive, foi o cachorro do Martim, que era o companheiro leal deles. E quando eles chegam, a Iracema estava lá na rede, né? Ela vai pegar assim e vai entregar o filho deles, né? Por causa do filho dela com o Martim, pro Martim. Eu falo, ó, esse é o Moacir, é o nosso filho. Uau! E no momento que ela entrega o bebê, ela morre, mas morre dura. Por quê? Porque ela quebrou o voto de castidade. Então, ela já estava condenada à morte há muito tempo. Aí a Iracema ela vai ser enterrada no pé de um coqueiro. Vai ter uma ave, que é a ará, que vai começar a chamar esse coqueiro de Iracema. Depois que a Iracema morre, ela é enterrada no pé de um coqueiro, que era o coqueiro deles ali. Aí vai vir uma ará, que é a ave, e vai começar a viver e chamar o coqueiro de Iracema em homenagem a ela. Agora a gente chega na parte final da história, que é o quê? O Moacir, o Martim e o Poti, eles vão lá para Portugal. Porque a Iracema já tinha morrido, eles estavam muito mal, porque aquela terra era a terra da felicidade deles e tudo mais. Eles voltam para Portugal. E um tempinho depois, essa é a parte que eu me exalto, porque eu fico indignada. Porque é assim, eles vão voltar para o Brasil com uma missão jesuíta de fundar uma cidade e catequizar os índios. Meu, eu fico abismada. Porque assim, esse Martim, ele ficou o livro inteirinho falando do índio, protegendo o índio, tudo do índio e muito mais. E aí no final, ele voltar para Portugal e fazer uma missão jesuíta para catequizar todo mundo. Inclusive, catequizaram o Poti. Eu achei isso cool, Mas eu tava conversando com a minha professora, inclusive, sobre isso, e ela me fez ter uma outra visão, acho que é o calor do momento mesmo. Que ali, ele mostra que o amor, entre aspas, do Martim era muito mais pela pátria dele do que pela pátria da Iracema, que era o índio. Lembra lá no começo do vídeo que a gente estava falando de contexto histórico, que os portugueses vieram colonizar o Brasil e tudo mais? A gente tem uma relação ali de colonizado e colonizador. Olha que interessante. Basicamente, esse é o resumo de Iracema. Mas claro, se você ler o livro, você vai ter uma riqueza de detalhes muito maior. Eu recomendo essa versão aqui da editora Panda Books, porque ela contém vários desenhos e explicações sobre os termos utilizados por José de Alencar. Pensa no bichinho que gosta de metáfora e de falar de natureza, e muito mais. Mas já é uma ajuda aí para você começar a ler e entender mais ou menos a história e não ficar boiando igual eu fiquei no começo do livro. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem eu volto com uma nova resenha de livro para vocês. Beijos!